Salve cari Veneti! Então começamos esse vídeo aqui falando sobre isso. Será que o italiano de hoje, né, falado de um jeito moderno, que é falado nos dias de hoje, será mesmo que era a língua de Dante? Será que tem alguma coisa a ver com a língua de Dante? Bom, vamos tentar aprofundar um pouco nesse assunto aqui, porque resolvi trazer esse assunto, me gera um certo interesse, né, a partir do momento que a gente vem aqui no canal, fala a respeito de língua vêneta, e algumas pessoas às vezes acreditam que por uma língua ela ter variações, né, dentro dela, o que é natural, né, para as línguas comuns, para as línguas naturais que se desenvolveram naturalmente, que estão na boca do povo, muitas pessoas acreditam que aquilo ali não pode ser uma língua, né, e aí tomam como referência, no nosso caso aqui, o italiano, acreditando que ele sempre foi o que é hoje, né? Sempre foi desse jeito em todos os séculos. E essa é uma grande mentira ou um pensamento muito equivocado. O italiano nem sempre foi do jeito que é hoje. A gente vai fazer um pouco esse percurso para explicar para vocês o que aconteceu ao decorrer praticamente de 500 anos de mutações e mudanças que teve que ocorrer na língua, daquilo que a gente hoje vai chamar como língua italiana. Muita mudança ocorreu e pessoas que se envolveram nisso, né? Então antes, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Você que gostaria de apoiar o canal Linguamar, é possível fazer isso tornando-se membro, é muito importante que você dê esse apoio para o canal, tem o botão ali, né, seja membro. Então é um valor bem baixo, tem dois níveis, o nível básico, também o nível avançado, e no nível básico você tem acesso a muita coisa, só que no nível completo, que é esse o nome certo, no nível completo você também consegue ter acesso às obras audiovisuais que a gente está produzindo aqui, todas elas produzidas ali em língua vêneta, com legenda em português, né? Então, muito interessante a respeito do universo dos vênetos. Aproveita e também apoia o canal nesse sentido aqui. Começamos. Primeiro, não tem como falar sobre italiano sem a gente dar um contexto a respeito então de Dante Alighieri. Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem exatamente, né, o que foi Dante, o que aconteceu, o que ele tem a ver com a Itália ou com a língua italiana. Então o Dante Alighieri ele viveu lá mais ou menos entre 1265 e 1321 e ele não teve uma produção literária uniforme, quer dizer que nem todas as fases da vida ele teve uma produção assim gigante, algumas fases um pouco mais, outras um pouco menos. Na juventude foi um momento que talvez ele menos produziu coisas ali, principalmente poemas líricos, né, inspirados na tradição de amor, cortês, etc. Depois a gente vai lá para o momento dele do exílio, que acontece basicamente entre os períodos de 1302 e 1321. Esse daqui é um ponto de virada, geralmente na história de Dante Alighieri, em 1302, que ele foi condenado ao exílio depois que teve ali conflitos entre facções florentinas. E assim esse é um dos momentos mais produtivos do Dante Alighieri, né, nesse tempo de exílio dele. Só que assim, na vida, Dante já era reconhecido como um intelectual respeitado, mas ele estava longe de ter uma fama universal. E a reputação dele ali era interna, né, na península. Ele era conhecido como poeta, estudioso entre as elites, respeitado, é claro, por príncipes, mecenas, reconhecido pela erudição na filosofia, teologia, política. Era uma figura também ali politicamente controversa por conta do exílio. Mas assim, ele era mais conhecido na península pelas elites e não pelas pessoas comuns. As pessoas não conheciam muito quem seria essa figura, mas sim no campo ali dos estudos as pessoas mais conheciam Dante Alighieri. Superado isso, ele escreve, né, na sua variação, que era uma variação de toscano, ou seja, a escrita de Dante era o toscano, mas era a variação florentina do toscano. Não significa que o toscano era a língua de Dante, mas sim que era uma variação de toscano. Tá? Então, existem outras variações aí de toscano ao decorrer, ao longo, né, da região ali da Toscana. E Dante falava uma variação que se convém chamá-la de florentino, porque era de Florença. Portanto, assim,
Dante também está falando uma variação. É como se a gente fosse lá para o Vêneto e pegasse o paduano, né, o veneziano, o trevisano. Então, Dante era apenas ali um lugar da Toscana e ele falava essa sua variação de toscano. Bem, a partir desse momento a gente pode avançar um pouco, porque assim, aquilo que Dante deixou, de certa forma, começou a ser visto também um pouco como vulgar por algumas pessoas ali no mundo intelectual. Principalmente quando a gente vai lá para o século XVI, nós temos uma figura veneziana, ou seja, um vêneto intelectual que trabalhava, né, com esse lado aqui da literatura. Pietro Bembo, ele começou a mexer nas obras de Dante Alighieri, tá? Bom, o Pietro, apesar de ser vêneto, já existia, né, todo esse conceito no mundo acadêmico, no mundo das elites ali, de utilizar, enfim, uma língua que fosse bem próxima do latim, etc. e tal. Então, visto que muitos tinham mais ou menos essa paixão platônica pelos poetas toscanos, principalmente Dante Alighieri, os florentinos, né? Boccaccio, Petrarca, etc. Então ele começou a se debruçar nessa questão. Lá no século XVI, a Itália vivia o Renascimento, vamos nos lembrar disso, havia uma obsessão então pela busca da perfeição clássica no Renascimento, e para esses intelectuais da época, para os intelectuais, não para o povo, né? Uma língua só tinha valor se ela fosse ali, harmoniosa, imutável, como o latim, se fosse alguma coisa mais poética, mais lírica, né? E não exatamente a língua que as pessoas falassem. Era algo, assim, da elite. A elite pensava nisso, mas não numa língua, eles não pensavam num conceito nacional, político. Eles estavam pensando num conceito de arte. Tá? Então não tem nada a ver isso aqui no século XVI com aquilo que acontece depois no século XIX. Então o vêneto ali, ele era uma língua viva, né, da região, assim como as outras línguas das outras regiões, que naquele tempo não eram regiões, eram nações mesmo, né? Então o vêneto, ele era uma língua viva ali de comércio e de administração. E o que acontece? Para uma pessoa intelectual que queria fazer filosofia, que queria fazer poesia ali linguística basicamente, né, nas elites, para o Pietro Bembo ele não iria utilizar a língua que as pessoas usavam. Eles tinham essa coisa de separar. Então, a língua que é falada, naquela época eles pensavam assim, a língua que era falada na rua, eles não utilizavam, não queriam utilizar para fazer poesia, para fazer filosofia. Tanto que foi uma resistência enorme para largar o latim, né? E usar as línguas vulgares, ou seja, as línguas que eram faladas já pela população. Então esse era o pensamento da época, não era o pensamento que a gente tem hoje. Nós já somos habituados a usar a nossa língua também em níveis diferentes, claro, nível coloquial, como eu estou falando aqui com vocês, depois vocês vão ter o português num nível mais poético, filosófico, mas naquela época não se pensava assim, naquela época ou se utilizava o latim para alto escalão, né? Aquela coisa assim, supra-sumo, ou então eles estavam nessa época tentando escolher alguma coisa ali que era do vernáculo e que tentasse se aproximar assim de algo que fosse do latim, mas que fosse uma língua que os intelectuais, a elite, conseguisse conversar, etc., né? E aí tinha aquela língua que era utilizada pela população, pelo comércio, pela administração, também pelo Estado, né? Em vários documentos, que é o caso do Vêneto, não apenas o Vêneto, outras línguas também foram utilizadas para isso, mas então a pessoa que produzia poesia, filosofia naquela época, ele não pensava em utilizar a língua popular para isso, ele não queria, ele queria meio que fosse algo separado, né, e tal. Então Pietro Bembo, junto com vários outros, eles tinham essas ideias. O que acontece? E a gente vê um pouco de Pietro Bembo, né, no meu curso que estudamos Vêneto e italiano também, né? A gente vê um pouco sobre o histórico do Pietro Bembo. O Pietro Bembo, ele vai lá buscar na fonte, né? Ele vai beber um pouco de Dante, Petrarca, Boccaccio, só que assim, ele junto, né, unido com muitos ali do espectro dele, ele prioriza o que, o Pietro Bembo? A estética,
a beleza, em fazer com que fosse uma língua realmente voltada para o clássico, né? Século XVI, Renascimento, aquela coisa assim, um romantismo exacerbado e tal. Então, ele percebeu, o Pietro Bembo, que era vêneto, relembrando outra vez, né, ele era veneziano, patrício veneziano da República de Veneza, ele percebeu que era necessário, de certa forma, competir com o latim. Tá? Ou seja, tá, tudo bem, a gente não vai usar o latim, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para competir com o latim, né? Mudar a língua, fazer regras fixas, coisas que não mudam, enfim, etc. Então eles começaram a ter essa ideia, né? Embora o Dante tenha começado tudo, né, com o seu Florentino, enfim, com as suas poesias, filosofias, etc., o Pietro Bembo, que era vêneto lá no século XVI, considerava o Dante indisciplinado, isso mesmo. Então, assim, já não se seguia mais Dante Alighieri, né? Os intelectuais daquela época já o consideravam indisciplinado, particularmente Pietro Bembo. Ele não gostava de Dante Alighieri, né? Do jeito que ele conduzia a língua. Então, o Dante, principalmente lá na Divina Comédia, ele usava o chamado plurilinguismo. Então, o que fazia o Dante lá? Ele misturava termos sublimes, né, com palavras cruas, realistas e até vulgares ali para descrever, por exemplo, o inferno. E a elite, principalmente aqueles que se ocupavam de língua, de filosofia, etc., eles achavam isso horrível, tá? Para eles utilizarem no meio deles. Então eles eram bastante elitistas nesse conceito aqui. Agora, isso significa que para o gosto aristocrático e refinado, principalmente do Pietro Bembo, que era um patrício da República de Veneza, Dante, o jeito que ele conduzia a língua era uma mancha para eles, né? Então ele não ficava feliz com aquilo. Por isso, o Pietro Bembo elegeu principalmente o Petrarca, quando a gente vai falar sobre poesia, e depois o Boccaccio, quando a gente fala sobre prosa, como os modelos perfeitos para ele conduzir um trabalho, né, para ele fazer uma reforma em cima dessa língua, né, que hoje então a gente consideraria ali o italiano. O que acontece? Tanto Petrarca como Boccaccio eram puristas quando a gente vai falar sobre língua, lineares, mais elegantes, né, considerados mais elegantes pelo Pietro Bembo, pelos seus pares também. Então o Bembo ele regulou a língua domesticada e também todas essas ousadias que Dante fazia e que ele não gostava, né? Ele jogou tudo para fora, né? Essas variações, essas coisas, essas irregularidades que Dante utilizava e ele achava deselegante aquilo e então ele influencia justamente bebe de uma vertente muito poética, de muita prosa, que nesse caso aqui os dois autores principais é Petrarca e Boccaccio, e ele normatiza, ele regula, né, esse toscano, esse florentino ao seu próprio gosto, ao gosto da elite, ou seja, ele cria uma língua efetivamente regula, né, uma língua efetivamente para fazer filosofia, para escrever literatura, né, não para ser língua de Estado, não para ser língua para ensinar pessoas. Então era muito afastado da população. Havia uma ideia de unificação naquela época ali, na época do Pietro Bembo, na Renascença, no século XVI? Certamente não havia nenhuma ideia de unificação. Lá nesse século, no século XVI, a ideia ali de uma Itália-nação, né, unificada sob um governo único, nem sequer existia no debate prático. As pessoas não falavam sobre isso, a elite não falava sobre isso e nem desejava isso, né, porque daí muita gente ia perder muito status, muita gente ia perder as suas nações, etc. Vocês podem entender o que isso causaria, né, para muitos. Então a Itália era um campo ali de batalha fragmentado, né, e frequentemente é disputado também por outras nações, como a Espanha, a França, etc. A intenção do Pietro Bembo, do veneziano Pietro Bembo, era exclusivamente cultural e elitista, tá? Era exclusivamente cultural e elitista. Era para eles terem um código entre ali a literatura e a filosofia na Península Italiana entre as elites. Então o toscano regulado por ele não foi feito para o povo, né, para o povo em si, não foi feito, não foi pensado nisso.
tá? Não era para as pessoas usarem, era só para aquela elite usar. Então ele foi feito para que os intelectuais, principalmente das capitais como Veneza, Milão, Roma e Nápoles, pudessem ler e escrever os mesmos livros e para que eles pudessem ter uma troca e um entendimento nas cortes, né? Nas cortes reais. Então era uma unificação literária, não era uma unificação política e nem sequer eles queriam que o povo entendesse, né? Não era coisa, não era língua para as pessoas entender. Isso aqui, Pietro Bembo, século XVI, Renascimento. Então eles pegam, o que aconteceu? Dante praticamente recebeu um chute, né? Porque ele era indisciplinado, não servia, usava muita coisa, muita mistura disso, aquilo, justamente às vezes aquilo que muitas pessoas acusam o Vêneto, era o que o Dante Alighieri fazia ali e que chutaram ele, né, por conta disso. Então foram lá, caíram na poesia, na filosofia, naquela coisa assim meio abstrata da língua. Aí a gente vai lá e faz um pulo, tá? Faz um pulo de 300 anos, a gente chega onde? Já no século XIX. Agora, claro, né, a ideia de unificação política já se tornou uma urgência nesse momento porque estamos nos referindo do período do Risorgimento. Então, em 1861, a Itália finalmente se torna ali unificada, enfim, a gente tem vídeos falando sobre isso, só que havia um problema bem dramático para esse momento, né, que o primeiro-ministro da época resumiu bem, ele disse: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos, porque não existia de fato nem os italianos, nem a língua italiana, não existia isso, era um amontoado ali de povos diferentes que falavam línguas diferentes, de culturas diferentes, então menos de 5% da população da península sabia falar italiano. O restante falavam as suas línguas locais, as suas línguas de séculos, as suas línguas naturais, o Vêneto é uma delas, como outras línguas por aí. Bom, aí entra um personagem importante para vocês entenderem como o italiano que é falado hoje, ele não é uma língua natural, ele não nasceu da população, ele foi modificado ali praticamente nesses 500 anos, né? Então, Manzoni é um nome importante para a unificação quando a gente vai falar a respeito de língua italiana como conhecemos hoje. Manzoni, ele percebe que a língua, né, que o Pietro Bembo, o veneziano lá do século XVI, a língua que o Pietro Bembo tinha canonizado, digamos assim, normatizado, regulado para as elites do século XVI, era praticamente um fóssil. Era um fóssil arqueológico. Então, isso quer dizer o quê? Que o italiano, que não era italiano, né, era toscano ainda, italiano é porque unificou a Itália, então eles chamaram aquela língua de italiano, mas não existia uma língua italiana, mas sim o toscano. O Manzoni, né, ligado ao governo ali, italiano recém-unificado, ele percebeu que o toscano, que viria a ser o italiano, era uma língua maravilhosa ali para escrever poesias sobre amor, né, idealizado sobre fantasias, mas completamente inútil para construir uma nação moderna. Então ele não via como aquela língua ali podia ser utilizada, como as pessoas poderiam falar aquilo, porque as pessoas não falam em poesia, as pessoas não, né, não falam em conceitos abstratos e tal. Então, a língua que se tinha até a unificação, ela não tinha palavras, por exemplo, para a política atual do momento, ela não tinha palavras para a ciência, para a indústria ou também para sentimentos cotidianos das pessoas. Basicamente isso. Era praticamente uma língua que morta, né? Fixada ali nos anais da filosofia, da literatura, da poesia, mas as pessoas não falavam aquilo ali. Não tinha como falar, não tinha como se expressar na integralidade com aquilo que, por exemplo, existia até então, muito graças a Pietro Bembo, porque, né, foi ele que cristalizou aquela língua ali elitista. Então Manzoni precisava de uma língua que unisse o analfabeto e o conde, né? Por isso, ele rejeitou o purismo arcaico lá do Pietro Bembo do século XVI e propôs um outro florentino, né, que é o toscano. O florentino era a variação, né, um outro toscano falado pela classe média
muito focado naquilo que era falado na classe média educada de Florença do século XIX, e não exatamente na língua de Dante, porque basicamente não se tinha aquilo ali, as classes elitistas desde o século XVI não usavam aquela língua de Dante, porque achavam aquilo meio escroto assim, né? Porque mudava e não sei o que e tal. E aquilo que foi feito no século XVI também não servia para o século XIX. E aí começou, né, a ser costurado aqui e ali. Foram buscar na Florença do século XIX, no meio da elite, pelo menos da classe média educada, como eles falavam, e Manzoni lavou ali as roupas, digamos assim, para tirar o mofo da língua das cortes e dar a ela um frescor de vida real, aquilo que as pessoas poderiam falar no seu dia a dia, tá? Que não era o que Dante fazia, não era o que Dante falava, e também muito menos aquilo que foi feito lá no século XVI e que as elites utilizaram, né, para escrever filosofia, poesia, burocracia, etc. Não era aquilo. Então o que a gente consegue aqui perceber, né? Afinal, depois de tantas invenções, porque tivemos muitas invenções na língua italiana também, né? Então, depois de tantas invenções, o italiano hoje ainda poderia ser considerado a língua de Dante? A resposta ela é meio complexa, né? Mas assim, estruturalmente sim, ela pode ser considerada a língua de Dante, mas socialmente não. Já mudou tanto que não tem mais nada a ver, socialmente, tá? Socialmente. Se a gente for pegar lá um texto de Dante Alighieri, né? Um italiano escolarizado de hoje, ele vai conseguir entender, tá? Ele tem ali um entendimento relativamente bom. Isso é um fenômeno até raríssimo no mundo. Por exemplo, um inglês não consegue entender um texto mais antigo, né, sem tradução. Um francês tem dificuldades extremas de entender o francês medieval. Agora, o italiano, que é o toscano, né, de variação florentina, ele permaneceu muito parecido com o de Dante justamente porque ele passou séculos guardado numa geladeira, tá, da literatura justamente por causa do Pietro Bembo. Então, ele não é uma língua natural, né, que sofreu modificações assim como o francês, assim como o inglês, assim como o vêneto, o lombardo, né, as outras línguas da península. Não, era uma língua utilizada ali para fazer ferramenta, né, de poesia, filosofia e tal, e ele ficou guardado ali. Não era usado, tá? Ficou guardado e depois a gente pegou, implementou, mudou algumas coisas e tal, de modo que é por isso que as pessoas conseguem entender. Aí se você for pegar uma língua natural, como o próprio português, vai lá para o português medieval, você tem muita dificuldade às vezes de entender, sem uma tradução, sem um estudo por trás. Por quê? Porque são línguas naturais que vão mudando e tendo muitas variações. E não foi isso que aconteceu com o italiano, né? Então, o uso social mudou completamente, tá? Então, para Dante, o toscano era a descoberta ali de uma nova pátria poética, digamos assim, só que para o Pietro Bembo, no Renascimento, era um código, devia ser um código de elegância e distinção social para poucos, né? E não para todo mundo, para poucos. Eles nem queriam que as pessoas falassem, tá? Para poucos. Daí, no século XIX, com a unificação, a gente vai ter o Manzoni. Era ali, o que era para ele? Era o cimento que colaria esses pedaços, né, de um país que era totalmente dividido por várias questões que a gente já mencionou. Então, hoje em dia, a gente vai ter o quê? Sim, um DNA, né, do italiano, da língua italiana, que é um DNA do Dante Alighieri, dos outros poetas ali, florentinos, enfim, escritores, mas socialmente ele já não tem mais muito a ver. Ele tem o DNA do Alessandro Manzoni, lá da unificação do século XIX, porque foi ele que restaurou, né, que fez um restauro sobre o italiano, sobre o florentino. Bom, o que acontece? As pessoas, né, acabam muitas vezes atrelando como se fosse um defeito, por exemplo, na língua vêneta, ter variações. O vêneto é uma língua, só que dentro de qualquer língua natural, inclusive o português, você vai ter variações. Vai ter o que a gente pode chamar tanto de variações como dialetos daquela língua, mas dialetos da língua vêneta, dialetos da língua portuguesa, dialetos da língua francesa, etc. Que é o que? As variações regionais. Por exemplo, a gente vai ter Belluno, Treviso, Vicenza, Veneza, etc., Rovigo, né? E, na verdade, a prova de que o vêneto
ele é uma língua natural, é justamente isso, como qualquer outra língua natural. Uma língua que não ficou parada, não ficou congelada, né? Ela foi se movimentando e ela é móvel, ela vai se movimentando, né? Então, uma língua natural é isso. O vêneto ele mudou organicamente ali ao longo dos séculos porque era falado por pessoas reais, né? Era necessário que desse vazão para essa língua, pescadores, comerciantes, camponeses, governantes no dia a dia, etc. Então ele não ficou uma língua estática parada em documentos. Já esse italiano que é utilizado hoje, né, que ele parte do princípio do florentino, mas ele é bastante modificado, né? Ele tem um outro lado, ele passou séculos sendo uma língua artificial. Tá? Isso aqui não é novidade para quem estuda a história do italiano, né? A modificação, todas as modificações que ele teve. Então ninguém nascia falando italiano, principalmente o italiano do Pietro Bembo, né, que não era italiano, eles não chamavam italiano naquela época, no Renascimento, eles chamavam exatamente o florentino, o toscano, né? As pessoas nasciam falando essas línguas locais, que o vêneto, piemontês, napolitano, siciliano, e eles precisavam, quem era letrado, que fosse participar desse universo elitista ali, a partir daquele período, principalmente a partir do Renascimento, ele ia estudar o toscano literário, quase que como se estivesse estudando latim ou uma língua estrangeira à sua. Tá? Estudava-se uma língua estrangeira à sua para ser utilizado em certos momentos e em certos locais. Não era para ir comprar pão, não era para falar com os amigos, com a família, né? Muitas vezes não era nem para redigir um documento oficial. Muitas vezes a gente vai ter documentos oficiais, no caso da República de Veneza, escritos, boa parte deles escritos em latim, muitos relatórios de guerra escritos em vêneto mesmo. Então a gente precisa ter cuidado, às vezes, para não fazer essa confusão, não saber da história e ficar criando minhoca da própria cabeça. O que acontece? A gente pode fazer uma metáfora de uma cirurgia plástica, tá? Ou até mesmo de um laboratório. Quem acusa o vêneto de não ser regular, né, não sabe que o italiano só chegou às escolas porque foi recalculado várias e várias vezes, tá, para ele conseguir ser ensinado, porque ele não seria ensinado daquela forma original dele. Não seria possível, tá, daquela forma ali. Então a gente pode até dividir isso, nós tivemos o que? Por intervenções, a primeira intervenção a gente pode atrelar lá a Dante Alighieri, né? O que acontece, ele pegou aquilo que nós podemos chamar de dialeto florentino, que era um dos dialetos da língua toscana, ele pega esse dialeto florentino do povo e mistura ele com o latim. Dante faz isso propositalmente, se você não sabe. Dante misturou a sua variação florentina com o latim e outros também, outras línguas nativas da Itália, para criar uma poética, uma poesia. Ele também se influenciou em outras línguas da Itália naquele momento ali. Depois a gente pode ir para uma segunda intervenção, que é lá no Renascimento, Pietro Bembo, né? Vêneto, patrício da República de Veneza. Ele olhou para o Dante Alighieri e achou aquilo sujo, popular demais para ser utilizado no meio elitista. Então ele passou um filtro aristocrático podando a língua para que ela ficasse estática, que ela ficasse imutável e bastante elitista, que ela não fosse acessível às pessoas. E uma última intervenção, que é a intervenção do Manzoni, Alessandro Manzoni, lá no período já da unificação, e ela foi feita de modo proposital para ser utilizada na política e no dia a dia, para ser ensinada nas escolas, porque senão não poderia ser ensinada nas escolas, as pessoas não aprenderiam aquilo e nem falariam daquele jeito, tanto que falavam que era uma língua morta, né? As pessoas não utilizavam. O que aconteceu nessa terceira intervenção, que a gente já comentou a respeito? O Alessandro Manzoni viu que a língua que o Pietro Bembo havia regulado era um cadáver estético e a forçou a se modernizar, adotando o florentino falado, né, do século XIX, principalmente pela classe, enfim, média, alta lá de Florença, né, da Toscana, lá no século XIX,
para que as crianças, principalmente nas escolas, pudessem finalmente entender o que o professor estava ensinando, porque senão não seria possível e não seria nem possível muitas vezes aprender aquilo. As pessoas não iam ter interesse em aprender porque não era possível se expressar com aquilo ali, né? Uma linguagem muito abstrata. Então, o italiano, não é que o italiano ele tenha vencido as outras línguas, tá, da Península Italiana por ser semanticamente superior ou mais puro ou mais bonito, etc. Não, na verdade, ele teve que passar por uma reestruturação, né? Ele venceu porque ele foi escolhido a dedo politicamente, né? E passou por 3 grandes reformas ortográficas e estruturais profundas para conseguir ser ensinado nas escolas e para que as pessoas falassem nos dias de hoje. Então, muitos acabam criticando, às vezes, né, as línguas regionais lá da Itália, o próprio Vêneto, como a gente fala aqui, por terem variações, por terem sido, por exemplo, normatizadas recentemente. No caso do Vêneto, foi uma língua normatizada aí recentemente, não que não tenha tido estudos, eu falo recentemente porque num contexto, não de agora, mas já faz um pouco tempo atrás, mas não como várias línguas ali nacionais dos dias de hoje que foram normatizadas há tanto tempo, né? E o Vêneto acabou sendo normatizado depois porque não se tinha a Sereníssima República de Veneza a mais, né? Teve todo aquele golpe, enfim, então o Vêneto não era mais uma nação para pegar esse fluxo das normatizações que se teve. Só que a verdade histórica é o oposto, né? O Vêneto ele é uma língua que sobreviveu ali, como a gente já viu, bravamente pela boca do povo, né, sem decreto de governo, etc. Já o italiano padrão, como estamos notando, ele precisou que intelectuais praticamente passassem 500 anos discutindo, limpando, podando, ditando regras e gabinetes ali, para que ele pudesse finalmente, então, a partir do século XIX, chegar, né, às escolas, ser ensinado essa possibilidade. Então, no fundo, a variação do Vêneto não é um defeito, porque todas as línguas têm as suas variações, é ali a história da língua em si, né? E é muito diferente da história, o que aconteceu com o italiano, vulgo ali florentino, não é bem florentino, ele parte do florentino, mas nós temos todas essas mudanças que ocorreram com a língua italiana e ela só é possível ser ensinada por conta dessas mudanças aí. Muito bem? Todas essas regulamentações, normatizações. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa questão, porque eu vejo, assim, às vezes uma inocência das pessoas. Elas acreditam que esse italiano que é ensinado hoje, ele já nasceu assim. Isso é uma inocência gigantesca, não é? Ele não nasceu assim. Tiveram várias mãos que passaram por ali para mudar isso e para que fosse tudo cortado, né? As suas variações fossem cortadas, aquilo que se achava vulgar, aquilo que se achava ruim, que soava mal, as estruturas que não casavam muito bem, foi tudo podado, normatizado, regulamentado, para que então aquilo fosse ensinado na sala de aula e chegasse até os dias de hoje do jeito que ele é. Tá? Então, cuidado, né, em falar coisas das outras línguas naturais, porque na verdade você está defendendo uma língua artificial. Porque, querendo ou não, depois de tanta mudança, ele acaba virando uma língua artificial que não vai permanecer uma língua artificial, é óbvio, né? Se as pessoas agora falam ele, daqui a pouco não, ele já está mudando, né? O italiano agora na boca das pessoas começa a se modificar e começa a assumir um monte de palavras estrangeiras, a pegar, por exemplo, palavras americanas, né? Bastante palavras inglesas, etc, etc, etc. Tá? Então, por quê? Porque ele saiu daquele vidro, né? Daquela caixinha de língua artificial da filosofia e tal. A partir do século XIX, deram a língua para as pessoas e agora as pessoas começaram a mudar ele, tá? Ele está sofrendo o mesmo processo que as línguas naturais também sofrem. Tá? Então ele já não está mais imune, ele não vai ser mais essa língua estática que muitas pessoas dizem que é bonito, isso, aquilo, mas ele também já está nesse processo de mudança como todas as outras línguas. Antes de eu ler aí os comentários de vocês, eu passo aqui para convidá-los. Enfim, eu já dou algumas informações, já coloquei aqui na tela que nós temos bandeiras do Vêneto para vender. Se você é descendente de Vênetos, principalmente, é bem provável que se interesse. Então entre em contato, temos bandeiras aí que vêm
realmente lá da região do Vêneto, eu pego lá deles, e tem alguns modelos aí. Então entre em contato e veja se algum te interessa. Temos também o Evangelho de São Marcos, escrito em língua vêneta e também em português, um livro bilíngue, né, traduzido. Agora, também nós te convidamos aí para fazer parte do nosso curso, né, a última turma do curso de Vêneto e Italiano de 2026. Se você se interessar, pode entrar no grupo de WhatsApp que está aqui abaixo na descrição do vídeo e também vou deixar nos comentários fixados. Entra, assim você manifesta o seu interesse e aí depois eu entro em contato com você explicando como vai funcionar o curso, preço, valor, né, horários, etc. E você pode me dizer se quer fazer parte ou não, tá? Não tem problema, só que tem que entrar no grupo aqui de WhatsApp para manifestar o seu interesse e eu conseguir falar com você. Muito bem, vamos lá para os nossos comentários. Para descobrir até que ponto sobre sobrenomes, linhagem sanguínea com a Itália, até que século consegue? Bom, aqui tá, tudo bem, tá, pessoal? Eu vou dar prioridade para os comentários que talvez estejam falando a respeito do nosso vídeo, porque aqui já começa a entrar em questão sobre sobrenomes, etc e tal, aí envolve uma resposta um pouco mais profunda, né, um outro vídeo. Bom, vamos ver se tem algum comentário a respeito do que eu falei até agora. Boa tarde. Como seria se o Florentino usasse mais a fonética e a gramática do latim clássico? Bom, ele seria basicamente como ele era antes do século XIX, né? Que se tentou fazer uma língua mais ou menos engessada ali, só que não era uma língua natural e por isso ele acabou sofrendo umas outras reformas, né? Ele já tinha sofrido uma reforma, ele já sofreu uma intervenção com Dante Alighieri, que tentou aproximá-lo do latim, porque ele não era assim, né? Ele era mais vulgar, digamos. Então Dante Alighieri aproxima ainda mais o Florentino do latim, ele faz essa intervenção, depois o Pietro Bembo faz outra intervenção, e no século XIX existe outra intervenção. Boa tarde, olha o Johnny aí. Professor, inscrito e membro novo, tenho uma dúvida. Por que etnia é tão importante para os europeus e como faço para descobrir a minha? Por que etnia é tão importante para os europeus? Eu acredito que esteja muito ligado no sentido histórico, né? Então, no sentido de união, porque a Europa sempre teve que defender, não só a Europa, né? Claro, óbvio, mas a gente vai ver que a etnia não é importante só para os europeus, não. Vai lá para a Ásia, vai para a África, tem a mesma importância, né, para esse pessoal. Mas o que acontece? Quando se tem muita relevância nisso, é porque, principalmente, a Europa teve que se defender muitos e muitos anos de ataques estrangeiros, de outros impérios, até entre eles em si, né? O que não é prestígio, não é algo só deles, né? Isso também de outros continentes. Mas basicamente isso, né? Eles têm um amor muito grande ali pelo seu clã, digamos assim, porque eles tiveram que lutar muitos séculos e séculos para permanecerem, né, vivos ou para permanecerem sendo soberanos. E como eu falei para vocês, etnia não é um caso apenas da Europa, de se orgulhar disso, mas também dos outros lugares, né? Não vou achar que um chinês não é desse jeito, que um japonês não é assim, que os africanos ali não sejam assim, que eles têm etnias diferentes entre eles também, os próprios nossos indígenas também. Então, isso daqui é meio que geral, tá? Muito obrigado, Johnny. Tá? Ele disse aqui, inscrito e membro novo no canal, muito obrigado. Esse apoio aí que vocês dão para o canal é essencial para manter o canal vivo e também para criar ali novos conteúdos, principalmente conteúdos mais, enfim, de qualidade, né, que a gente consegue produzir e ter outras coisas ali envolvendo. Então, muito obrigado. Vamos ver aqui. Muito boa noite, Aldo. Exato, né, o Eric aqui, que quiseram criar uma língua franca como foi o grego, muito bem. Essa daqui é uma comparação precisa, que quiseram sim criar uma língua franca. Então isso surge de um modo, assim, proposital, tá? Primeiro o toscano, né, o florentino, como falei para vocês, Dante faz essa intervenção, vem o Pietro Bembo, faz uma outra intervenção porque ele não gostava de Dante, e aí depois no século XIX se tenta, calma, vamos tentar fazer com que essa língua seja possível de ser ensinada.
Se eu aprender a língua vêneta, eu consigo me comunicar em toda a Itália ou vou ter dificuldades? Consegue sim, tá? Porque toda língua, ela tem um nível básico, um nível médio e um nível alto. Então o que que acontece? Se a gente consegue falar num nível um pouco mais básico assim, né, no vêneto, sem usar tantas palavras muito difíceis, muito fora de um contexto neolatino, as pessoas conseguem entender, tá? Porque eu já conversei ali dentro da península, eu já conversei em vêneto com siciliano, napolitano, lombardo e também com o romano. E eu falei em vêneto com essas pessoas, mas claro, não utilizei termos difíceis, isso, aquilo, nem nada, tá? Eu conversei assim de um modo muito básico, assim, e as pessoas conseguiram entender sem nenhum problema. Mas agora, por exemplo, no curso que tem aqui, deixa eu mostrar mais uma vez. Se vocês quiserem, vocês têm o link aqui para manifestar interesse, né? Vocês podem entrar no WhatsApp ali no nosso grupo. Eu vou estar ensinando vêneto e italiano, as duas línguas junto, né? Então, já não tem mais muito esse problema, consegue utilizar todas as duas línguas. O vêneto, porque, enfim, se você é descendente de vênetos, ele acaba abrindo portas, principalmente com outros vênetos, e o italiano, para você justamente poder, se precisar, né, lançar mão aí dessa ferramenta de comunicação. Tá? Eu vou retirar aqui. Muito bem, então agradeço aí as perguntas de vocês, sempre com perguntas muito boas, e realmente essa questão aqui dos sobrenomes, né, para a gente se aprofundar um pouco mais, olha só, não tem uma resposta padrão para isso, né? Muitas vezes a gente vai ter que buscar ferramentas que já existem, por exemplo, ferramentas que tem na internet, né? Family Search, etc., esse tipo de sites. Também coisas que a gente consegue arranjar ali nos nossos cartórios aqui no Brasil, né? Dos nossos antepassados que vieram para cá, onde eles chegaram, né? E no cartório ver, muitas vezes tem informações relevantes dos nossos antepassados nesses registros, casamento, né? Morte, etc. Às vezes tem informações relevantes ali e certamente descobrir, né, de onde veio o seu antepassado, muitas vezes entrando em contato ali com paróquias lá no Vêneto. Se você já tem uma ideia de onde ele veio, veio de Treviso, veio de Vicenza, da cidade tal, você consegue entrar em contato com a paróquia lá da cidade, porque eles têm esses registros, tá? Os registros de nascimento eram feitos pelas paróquias antes da laicização do Estado, ou seja, do Estado tirar a religião de jogo. Era feito pelas paróquias lá e eles ainda mantêm esses arquivos e você paga um preço baixo, acho que não é muita coisa para eles conseguirem expedir isso para você. E aí você vai se aprofundando, tá bom? Acho que para a gente conseguir resumir e não deixar, né, a pessoa aqui, eu não gosto de deixar sem nenhuma resposta. Para não deixar você sem nenhuma resposta, essa seria a resposta um pouco mais simples, sem ocupar mais meia hora aqui falando, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.